Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à semana 3 do nosso estudo, onde estamos estudando o livro O Homem Completo, o Projeto de Deus para Vocês, de Larry Titus. E esse livro, ele é extremamente prático, gente. Estamos no capítulo 5 e 6 e vamos tratar de dois assuntos muito aplicáveis no dia a dia. A gente já viu aqui um pouco da característica da metamorfose, a transformação do homem, papel, responsabilidades, e agora vamos um pouco mais para a prática. O capítulo 5, chamado de Sua Liderança, traz como subtítulo que os homens são o problema, os homens são a solução. Veja, o começo do capítulo ele traz algumas piadas, né, que a gente ouve eventualmente, até em grupos, né, a gente conversando sobre, às vezes, o homem estar deixando de lado a sua responsabilidade dentro da sociedade e colocando a mulher, né, num ponto de tomadas de decisão. E aqui ele vem começando a desconstruir esta ideia, não no sentido de que a mulher não possa tomar decisão, longe disso, mas que o homem que se afasta daquilo que ele é designado vai causando problemas. E ele começa uma frase muito forte. Ele vem e traz que quando um homem não funciona no papel de liderança, a sua mulher não funciona, o seu filho não funciona, a sociedade não funciona, a igreja não funciona. Mas você vai falar, mas não é um exagero? Eu diria para você que não. Ele vem trazer essa questão da liderança como algo realmente fundamental na vida de todo homem. E nós, como cristãos, precisamos ter isso muito em mente. Precisamos cuidar disso. Olhar para essa liderança não como uma liderança de autoritarismo, do tipo, eu mando, você obedece, mas uma liderança voltada com os princípios cristãos. O próprio autor, citando as passagens bíblicas, vai trazer para nós, né? O homem é chamado a ser líder, a ser responsável pela sua casa, assim como Cristo com a igreja. O amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E isso não é algo meramente romântico ou meramente clichê. Existe uma intencionalidade aqui e a gente vai tratar disso mais adiante. A maneira como Jesus se relaciona com a igreja é o perfeito exemplo de como a gente deve estar liderando por onde a gente passa. Alguns autores trazem hoje em dia que precisamos ser exemplo pelaquilo que fazemos, pela maneira como nos comportamos, pela maneira como seguimos. E aqui vem alguns detalhes que são muito importantes. Precisamos entender essa natureza do que é a liderança, essa hierarquia, e saber aquilo que não é. Veja, o homem foi criado à imagem de Deus. E Deus é perfeito naquilo em tudo. Óbvio que nós temos as nossas falhas, a partir principalmente da queda do homem, né? Temos as nossas lutas, mas o mesmo Deus, aonde esteve na queda de Adão, mandou Cristo para ser o nosso exemplo, e exemplo em tudo. A importância de sermos o cabeça e saber o que é ser o cabeça é muito interessante. Porque às vezes achamos que ser o cabeça de lar é abafar ou inibir as características daqueles que estão conosco. E eu vou dizer, meu amigo, isso é o contrário. Ser cabeça, ser um líder, é a gente conseguir fazer com que as melhores características daqueles que estão conosco ganhem uma visão, ganhem uma importância maior. No mundo dos negócios a gente fala, né? Quando eu estou liderando, eu quero ter pessoas melhores do que eu para liderar, porque assim eu vou crescer. E por que na nossa vida tem que ser diferente, na nossa vida cristã? Eu quero que as pessoas sejam realmente melhores, né? Aqui ele começa a desenhar, começa a trazer, e os dois capítulos eles vão, de certa forma, se interconectar. O final do capítulo
5, e eu vou pedir licença aqui para fazer justamente a leitura que está de duas frases do capítulo 5. Uma ele diz assim: espera-se que todos, debaixo da sua autoridade, sejam liberados para alcançar o seu potencial de liderança. O que havia comentado. A importância de, como cabeça, fazer com que aqueles que estão sobre a sua liderança alcancem o seu maior potencial. E onde começa a nossa liderança? Primeiro com nós mesmos. Exercer o domínio próprio, exercer as nossas atividades e cuidar. Mas o nosso primeiro papel como líder está dentro da nossa casa. E aí o link que ele traz para o próximo capítulo, que é o capítulo 6, que é o capítulo de casamento, ele vai falar o seguinte, também uma frase que está lá na página 95 do livro, que diz assim: se a sua esposa possui um talento em certas áreas, lidere-a para que exerça o seu potencial de liderança. Isso é poderoso. Por quê? Porque às vezes a gente distorce essa imagem do líder que, não, eu preciso inibir, eu preciso fazer com que a minha esposa esteja submissa, quase que num papel de escravidão. Isso não é esse o desejo. Entrando no capítulo de casamento, é interessante que ele começa o capítulo que tem como título Casamento, e eu vou mais uma vez pedir licença para olhar o subtítulo aqui, que diz assim: os meus outros 3/4 os melhores. Ele coloca a esposa como algo mais importante do que ele mesmo. Então, fazendo o link com o capítulo anterior, eu preciso cuidar, zelar por aqueles que estão dentro da minha casa, especialmente pela minha esposa. E o começo do capítulo é uma carta de declaração de amor que ele faz para a sua esposa, tratando-a como um tesouro e mostrando o quanto ele cresceu estando junto dela. E é esse o nosso papel. Porque se o capítulo anterior vai falar de liderança, aqui vai falar do nosso papel dentro do casamento. E é interessante porque o apóstolo Paulo vai escrever e vai dizer o seguinte, que maridos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Aí você vai falar assim: não, mas aí tá simples. Se você olhar pelo lado do amor romântico, talvez você tenha dificuldade para entender esse versículo. Mas esse amor que é colocado, é pedido e é exigido, não é uma coisa que pode ficar numa condição secundária, é uma condição intencional, é um amor sacrificial. Eu preciso olhar para a minha esposa com um amor sacrificial. É eu fazer por ela, é eu ter ela como o centro das minhas atenções, cuidar dela. Esse é o papel. E às vezes a gente usa um monte de desculpa verdadeira. Meu trabalho está estressante, minha condição financeira não está adequada, meus filhos não obedecem, estou sobrecarregado com as coisas da igreja. E aí eu uso esses argumentos para, de repente, tratar mal, falar mal, usar uma linguagem, uma comunicação inadequada. O livro, em determinado momento, ele traz até um exemplo, quando ele está com um amigo no carro, e o amigo atende o telefone, e ele aguarda o terminar a conversa e pergunta: com quem você estava falando? E ele fala: não, estava falando com a minha esposa. Ele fala: mas isso é maneira de você conversar com a sua esposa? Para pensar quantas vezes você usou palavras que não devia, tons que não devia, sarcasmos desnecessários. Não é isso que somos chamados. Nosso casamento, nós temos que zelar pelo nosso casamento, pela nossa casa, pela maneira como ele deve ser conduzido. E você fala assim: Jacques, mas puxa, é tanta coisa, é tão difícil, ele vai falar de santificar na palavra, é tanta... Eu vou dar um exemplo para você, ou melhor, vou te dar uma sugestão. Se você pegar, ele chega e te dá 8 pontos.
de como um casamento deve andar. 8 pontos para você, e eu sugiro que você faça justamente esta análise sobre como está o seu casamento. Ele pega pontos que parecem simples, do tipo, ponto 3 ele fala, espelhe fisicamente a sua união, ande de mão dada com a esposa, esteja com ela. Você deve estabelecer igualdade, você deve valorizar a posição que ela tem, você deve considerar o seu cônjuge mais importante do que você mesmo. Esses 8 pontos eu gostaria que você ficasse como uma reflexão do vídeo de hoje, para você sentar e olhar e avaliar cada um deles. É fundamental que saibamos o nosso papel, saibamos quem somos e o que precisamos fazer. Esse livro, meus irmãos, é muito prático. Cada capítulo traz situações muito práticas para colocarmos no nosso dia a dia. Espero que você esteja gostando e que continue nos acompanhando nessa leitura. Semana que vem temos mais 2 capítulos e aguardo você para a gente estar falando um pouco mais sobre esse assunto. Obrigado, uma boa noite e que Deus abençoe.